Bem-vindos a mais uma Bancada 6. Estamos hoje à conversa com Gonçalo Candeias, ele que é o presidente do Olivais e Moscavide, Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide, também conhecidos, penso eu, por os Lingueirões, que é um clube já com muita história, desde 1912 que foi fundado, portanto já é um clube centenário e que nos últimos tempos tem andado um pouco em termos de futebol, e não tem só as modalidades de futebol, mais pelas divisões distritais e nacionais, mas quartas e terceiras divisões. O Olivais e Moscavide, que neste momento é presidido por Gonçalo Candeias, ele que é um jovem de 42 anos, e vou dizer jovem porque eu também tenho 42 anos, e que em 2012 entrou pela primeira vez para os corpos desta instituição, do Olivais e Moscavide, e que desde então tem estado mais ligado, penso eu, na altura, à parte financeira, até que há 2 anos atrás, vai fazer 3, acabou por assumir também a presidência do Olivais e Moscavide e tem levado a cabo uma tentativa até, digamos, de reerguer aqui o Olivais e Moscavide, que talvez um bocadinho à imagem, e ele já vai explicar um bocadinho isso também, de outros clubes históricos do nosso país, acabou por se calhar cair um bocadinho na ilusão de que o empresarialismo dos clubes acabaria por levar o clube mais longe, e se calhar não foi bem essa a realidade. Mas vamos perceber isso com o Gonçalo. Antes de mais, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, para percebermos aqui também um bocadinho sobre esta realidade dos clubes, vamos chamar-lhes de menor dimensão do nosso país, apesar de que, e começamos por aí, o Olivais e Moscavide talvez tenha sido já o quarto grande de Lisboa. Em primeiro lugar, o meu obrigado em meu nome pessoal e em nome do clube por estar aqui presente nesta iniciativa. É de louvar que ainda se lembrem, e o ainda se lembra não é dirigido a vocês, mas ao geral, digamos assim, que ainda se lembrem que para além dos clubes grandes em Portugal também existem outros clubes mais pequenos e que também merecem algum espaço, entre aspas, mediático, para expor aqui algumas das suas ideias. Relativamente à pergunta, efetivamente, eu vou só corrigir aqui numa situação que é, não sou eu que estou a tentar reerguer o clube, somos todos nós, e quando falo em nós falo direção, falo elementos que estão hoje em dia nas equipas técnicas, jogadores, e acima de tudo os sócios e adeptos, porque são eles a grande força do clube. E, efetivamente, em 2006-2007 houve a passagem do clube na liga, na altura chamada Liga Vitalis, segundo escalão do futebol português, em que se criou, portanto, a ilusão que um clube como o Olivais e Moscavide teria, no caso, a possibilidade de estar numa liga profissional, a estar a competir com outras equipas profissionais, só que quem conhece a realidade do clube e a sua história sabe efetivamente que era uma ilusão que mais cedo ou mais tarde se iria pagar. No entanto, eu tenho tido este discurso muitas das vezes. A culpa disto ter acontecido, e o disto é, portanto, o clube ter subido muito alto e depois caído a pique, não é culpa apenas e só de quem estava na altura a gerir o clube, é também minha, enquanto sócio, é de toda a gente que na altura, portanto, estava associado ao Olivais e Moscavide, que muito na ilusão que foi criada, digamos que acabou por nos cegar e não mostrar efetivamente aquilo que estava a acontecer. E aquilo que estava a acontecer, mais cedo ou mais tarde, iria dar um mau caminho. E a verdade é que o clube desce nesse ano de divisão, tenta
no ano seguinte, novamente, a subir à Liga Profissional. Na altura, numa eliminatória com o Sporting da Covilhã, que era, digamos assim, a meia final desse campeonato, em que, caso vencesse o Sporting da Covilhã a duas mãos, subiria a divisão. A verdade é que acabou por perder nos penaltis, e eu costumo dizer que quando nós perdemos nos penaltis, nós não perdemos só a subir a divisão, nós perdemos, digamos assim, o clube, se quisermos, porque a partir daí o clube no ano seguinte desce da segunda, na altura segunda B, se quisermos, para a terceira divisão, e no ano da terceira divisão, no final da época, simplesmente termina o futebol sénior, e o futebol sénior está interrompido durante 3 anos. E isso foi a partir de 2012, que é quando eu e outros colegas entram na direção. Aí sim começamos todos juntos, porque não é apenas uma pessoa no clube, somos várias, que tentaram reerguer e que estão neste momento a fazer um caminho das pedras, porque para além da vertente desportiva também há uma vertente financeira que foi uma jornada muito intensa. Era isso que lhe ia perguntar. Há algum problema grande neste momento, algum grande buraco financeiro que esteja a ser resolvido, e qual é a dimensão e em que é que pode, digamos, comprometer a continuidade do clube? Então é assim, para vocês terem uma ideia, em 2012, quando nós entramos na direção do clube, eu ainda para mais ligado, portanto, à parte financeira, não nego, foi assustador, porque eu sabia que o clube tinha dívidas com os jogadores, porque tinha sido esse o principal motivo pelo qual a equipa tinha vindo a cair nos campeonatos, porque não podia inscrever jogadores, porque tinha, portanto, uma situação por resolver com vários jogadores na altura profissionais, quando a equipa estava na segunda liga. Sabia que tinha uma dívida com as finanças, ou seja, eu sabia, todos nós que estávamos ali sabíamos, que estaríamos a falar de uma dívida à ordem dos 200, 250, 300 mil euros. A verdade das verdades é que nós quando entramos, nós fomos surpreendidos com várias dívidas, várias penhoras, etc. E feitas as contas, e nós fizemos essas contas passados 10 anos, nós em 10 anos pagámos mais de 1 milhão de euros de dívida. Ou seja, o nosso passivo em 2012 não era 200 nem 300 mil euros, era mais de 1 milhão de euros. Como é óbvio, conciliar isto com a atividade esportiva é complicado, porque não temos, portanto, um fundo de maneio que nos permita depois investir desportivamente. Em 2022, quando eu entro como presidente, já a situação financeira é um pouco mais estável. Portanto, nós neste momento estamos com uma dívida na ordem dos 200 mil euros, sendo que desses 200 mil euros, mais de 90 mil euros são referente a uma única entidade com a qual nós temos um acordo, e isso foi um ponto assente desde o primeiro dia em 2012, que foi, portanto, nós termos a possibilidade de cumprir com todos os nossos acordos. E a verdade é que o fizemos. Fizemos com o sindicato de jogadores, pelo qual nós estávamos impedidos de inscrever jogadores, com a Segurança Social, com as Finanças, com a Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, nós fizemos acordos com todos e fomos pagando à medida que nos era possível, porque isso também foi um dos problemas, porque nós queríamos pagar, mas tínhamos alguma dificuldade em negociar a maneira como íamos pagar. Portanto, é assim, se nós só temos 500 euros para pagar, não nos podem exigir 600 ou 700, porque não temos essa capacidade. Então aquilo que nós fizemos foi sempre acordos viáveis, de modo a que
pagássemos. Obviamente que levámos se calhar mais tempo do que aquilo que seria de esperar, mas pagámos. E neste momento está à volta dos 200 mil euros. Nós temos, para terem uma ideia, nós temos um orçamento para o clube na ordem dos 140 mil euros. Muito fruto, porque nós temos a exploração de uma bomba de gasolina que nos dá, portanto, um rendimento anual de 120 mil euros. Esse rendimento anual, portanto, ajuda-nos muito naquilo que é o nosso orçamento anual para o clube, mas também, obviamente, para irmos liquidando as dívidas. A situação financeira hoje é muito melhor do que aquela que eu encontrei em 2012. Não é a perfeita, como é óbvio, mas é uma situação financeira que dá perfeitamente para gerir e, acima de tudo, dá-nos ainda algum tempo e algum espaço de manobra para podermos nos organizar em termos de estrutura, em termos de recursos humanos, de forma a que quando nós tivermos, portanto, uma situação financeira mais estável, diria eu, eventualmente possamos atingir outros patamares a nível desportivo, porque nós neste momento estamos numa realidade distrital. Nós passámos pela realidade da Taça de Portugal e tivemos muitas dificuldades e, portanto, se nós passarmos por uma realidade nacional onde as deslocações que vamos ter não são apenas aqui na região de Lisboa e que obviamente carecem de um investimento maior em termos de orçamento, vamos ter algumas dificuldades e por norma, quando não há dinheiro para aquilo que é a simples organização da época, por norma acabamos por ter equipas desportivas mais fracas, digamos assim, porque não temos capacidade para cumprir depois com aquilo que são os jogadores e é ponto assente que em primeiro lugar, portanto, estão os nossos atletas, estão os nossos treinadores e, portanto, até hoje não há nenhum atleta, nenhum treinador que desde 2012 possa dizer que o Ovais e Moscavide lhe ficou a dever um cêntimo, porque nós pagamos todos os nossos atletas e os nossos treinadores de forma, digamos, rigorosa e, portanto, sem qualquer tipo de atraso. E é tempado, e é de louvar. Queria lhe perguntar um bocadinho sobre a história do Olivais e Moscavide, até para quem não conhece, saber um bocadinho do que é que... quem é este clube, quem é, como se fosse aqui uma pessoa, porque estamos a falar de um clube já com mais de 100 anos, 112, 113 vai fazer, Sim. E de facto é uma grande história. Havia aqui um objetivo de fazer do Olivais e Moscavide novamente o quarto grande de Lisboa, não era? Sim, é verdade. O Olivais e Moscavide, portanto, como disse bem, irá fazer este ano 113 anos. Nasceu em 1912 de uma forma muito humilde, portanto num bairro de Lisboa que é o bairro dos Olivais. Na altura, portanto, numa zona que era muito habitada por classe operária, porque aqui a zona oriental de Lisboa, como vocês sabem, durante o século XX e até, digamos, a Expo 98, era uma zona muito industrial, portanto, com muitas fábricas de tudo e mais alguma coisa aqui na zona, e, portanto, muita gente que trabalhava nessas fábricas morava aqui, portanto, nesta zona oriental também, porque era mais fácil para se deslocar, para o emprego, etc. E o Olivais e Moscavide nasce exatamente numa rua que tinha, portanto, uma classe operária, uma classe, diria, média-baixa de rendimentos, de vida social, e o surgimento do Olivais e Moscavide é muito por causa de haver, portanto, a necessidade que essas pessoas tinham de ao fim de semana terem alguma coisa para aproveitar, porque a zona oriental de Lisboa hoje nada tem a ver com a zona oriental de Lisboa do século XX, de 1912. A distância dos Olivais, Moscavide, Parque das Nações, hoje em dia, nada tem a ver com a distância que existia em 1912 para ir, por exemplo, até à Baixa, Santa Apolónia, ou seja o que for. Portanto, era uma autêntica aventura.
e portanto as pessoas necessitavam ter alguma coisa ao pé de casa para se entreter, e no caso o futebol nessa altura estava a surgir muito em Portugal, e as pessoas portanto quiseram então ter um clube, uma associação desportiva, de forma a poder portanto aos fins de semana ter alguma coisa por se entreter. É muito engraçado porque o Olivais e Moscavide nasce onde hoje está, portanto, localizada a Gar do Oriente, ou seja, a fundação do clube, portanto, os alicerces do clube são hoje também eles alicerces, portanto, da Gar do Oriente, ou seja, todos os dias passam milhares de pessoas ali naquela zona, e se calhar todas essas pessoas não fazem a mínima ideia que foi ali que nasceu o Olivais e Moscavide. Para terem também uma outra curiosidade, o primeiro campo de futebol do Olivais e Moscavide está situado, ou melhor, era situado onde hoje está o pavilhão, portanto, para não pode dizer, a Mel Arena, exatamente. Exatamente, estava pode ser que eles queiram dar um patrocínio, ajudava, sim. Portanto, aquilo antes de ser a Expo 98 era, portanto, uma doca. Nos anos 10, 20 do século XX era uma praia, e portanto, ao ser uma praia, portanto, tinha areia. Ao ter areia, portanto, era o suficiente para fazer um campo de futebol. Fazia-se as marcações como antigamente se fazia, com tinta, com cal, e colocava-se 2 balizas e estava o campo feito. Havia só depois uma pequena dificuldade, eu chamo-lhe pequena, e vocês vão perceber porquê. Os jogos tinham que ser marcados sempre num horário em que a maré do rio estivesse baixa. Isto porquê? Porque quando a maré subia, o rio inundava o campo. Passava a polo aquático. Exatamente, e então era impossível, obviamente, de jogar, e pronto, havia sempre essa pequena, entre aspas, dificuldade. Tanto é que em cerca de 1930 o clube sai dessa zona de Lisboa e vai, portanto, para uma zona mais afastada do rio, onde hoje está o Campos da Justiça, que portanto foi aí também um dos sítios onde o clube teve um campo de futebol. Teve aí o campo até cerca de 1954, por aí, até que, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa, na altura, decidiu construir uma coisa que a mim me faz um bocadinho de confusão, mas que na altura era muito normal, uma coisa chamada Matador de Lisboa, que era, portanto, o sítio onde os animais vinham morrer, entre aspas, para depois seguirem, portanto, para ser a sua carne comercializada. E, portanto, havia ali essa infraestrutura, e o Olivais e Moscavide ficou sem campo. Graças, portanto, a várias pessoas ligadas ao clube, e que prestaram, de facto, um grande serviço ao clube, porque conseguiram, junto da Câmara de Lisboa, que o clube voltasse a ter um campo exatamente no sítio onde está hoje. Portanto, o estádio Alfredo Marques Augusto fez o ano passado 70 anos, portanto nós estamos localizados no mesmo sítio há 70 anos, com a particularidade extraordinária que muita gente desconhece e muita gente vai ficar surpreendida. O clube, apesar de se chamar Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide, o clube neste momento não pertence aos Olivais, nunca pertenceu a Moscavide, e está localizado, portanto, no Parque das Nações. Ou seja, está localizado exatamente num dos bairros, se quisermos assim chamar, mais ricos de Lisboa, apesar de estar inserido, portanto, junto a um bairro social, e que não é para nós problema nenhum, antes pelo contrário, é um orgulho, porque aquelas pessoas merecem tanto ou mais que qualquer outra, e não é a situação económica ou a situação social que possa impedir isso. Já lá vamos também para perceber um bocadinho o papel do clube, até mesmo nessa vertente mais social, até se calhar de forma de
de ocupar o tempo, se calhar, de alguns jovens desse verso social. Já lá vamos. Conte-me só um bocadinho, muito rapidamente, do palmarés do Olivais e Moscavide, não só no futebol, mas noutras modalidades que tenham. Qual é que tem sido o historial de palmarés e de presenças em ligas superiores ou inferiores do Olivais e Moscavide? Sim, o Olivais e Moscavide, portanto, tem um passado, digamos assim, muito ligado àquilo que era a antiga segunda divisão B e àquilo que era a antiga terceira divisão. Portanto, foram estas as duas divisões onde o clube mais esteve. Inclusivamente, o clube foi uma vez campeão da terceira divisão nacional, o clube foi inclusivamente uma vez campeão da segunda divisão B. Foram essas as duas divisões onde o clube mais tempo esteve durante a sua história. Nos últimos anos, tal como nos primeiros anos de vida, o clube neste momento disputa os campeonatos distritais da Associação de Futebol de Lisboa, sendo que em 2012, quando regressou à atividade do futebol sénior, o clube foi, portanto, para a última divisão do futebol distrital de Lisboa. No futebol distrital de Lisboa, é o único clube que até hoje conseguiu ganhar 3 taças da Associação de Futebol de Lisboa de seguida. Portanto, nós fomos 3 anos seguidos campeões da Taça da Associação de Futebol de Lisboa. Perdemos no ano passado para os nossos vizinhos de Sacavém, e quando digo perdemos, porque nós fomos eliminados muito antes da final, infelizmente. Este ano estamos novamente na Taça da Associação de Futebol de Lisboa com muita vontade de voltar a ter em casa esta taça, até porque nós já temos no palmarés 7 taças da Associação de Futebol de Lisboa e, portanto, temos espaço para mais uma, com certeza. Tivemos também um caminho muito interessante no handball. Durante muitos anos tivemos uma equipa de handball que andou na terceira divisão, andou na segunda divisão, foram várias vezes campeões. No entanto, mais uma vez, curiosidade ou não, pelas mesmas pessoas que estavam, portanto, na altura em que o futebol estava na Liga de Honra, também conseguiram colocar a equipa de handball na primeira divisão, e a equipa de handball na primeira divisão esteve durante uma época e na segunda época, portanto, acabou por se extinguir. Mais uma vez, voltamos, portanto, à questão de má gestão, infelizmente. Momento, enquanto for só má gestão, e agora é aqui uma alfinetada, enquanto for só má gestão já não é o pior é quando há má gestão e há interesses pessoais, não é? Exatamente. Isso posso lhe garantir que neste momento as pessoas que estão no Olivais e Moscavide colocam o clube acima de tudo. Porquê? Porque são pessoas que efetivamente conhecem a realidade do clube de há muitos anos. E isso é uma mais-valia que todos nós, enquanto direção, enquanto órgãos sociais, temos. É que nós conhecemos o clube há muitos anos. Eu, por exemplo, tenho 42 anos de sócio, com 42 anos de idade, portanto, a mim ninguém me ensina o que é o Olivais e Moscavide. Eu lamento às vezes ter que dizer isto, mas eu não recebo lições de ninguém, porque eu sei exatamente o que é o Olivais e Moscavide, até porque tenho uma vertente familiar que me dá um apoio incrível nessa área, porque o meu pai também foi diretor do Olivais e Moscavide, é neste momento diretor do Olivais e Moscavide, o meu avô também foi diretor do Olivais e Moscavide e, portanto, há um percurso histórico. E não é só na minha pessoa, portanto, há outras pessoas que estão neste momento dos órgãos sociais que também têm esse percurso e, portanto, sabem muito bem o que é o Olivais e Moscavide. E em anos mais complicados, nós tivemos pessoas que não sabiam o que era o Olivais e Moscavide, não sabiam quem eram as pessoas que estavam à volta do Olivais e Moscavide e, infelizmente, deu no que deu. Estava há pouco a referir que nós, neste momento, também temos basquetebol, que é uma vertente no qual estamos muito empenhados. Há bocadinho falava que o Olivais e Moscavide queria ser o quarto de Lisboa em termos de futebol. Eu, pessoalmente, acredito que o basquetebol chegará mais cedo nesse caminho, porque e no caso até nem será o quarto grande, será o terceiro grande atrás de Benfica e Sporting. Aproveitem este ano que o Sporting está muito fraquinho. É verdade.
Mas o Luís Magalhães é boa gente. Nós temos só escalões, neste caso jovens, não temos escalão sénior por um motivo muito, muito simples. É que nós não temos pavilhão desportivo. Ou seja, aquilo que nós conseguimos, portanto, e é uma ajuda muito importante por parte, neste caso, da Junta de Freguesia de Moscavide, que fica mesmo ao nosso lado, apesar de nós não pertencermos ao Conselho de Loures, nós somos Lisboa, Conselho de Lisboa, tem-nos dado uma ajuda muito grande em disponibilizar o seu pavilhão, e também as escolas aqui da zona escolar de Portela, Moscavide, e também Sacavém, que nos tem permitido, portanto, colocar toda esta gente dos cabões jovens a treinar e com excelentes resultados, e é isso que nos faz ter uma motivação maior, porque se nós, não tendo um pavilhão, conseguimos ter muito bons resultados com jogadores a ser pretendidos por várias equipas, e treinadores que querem treinar no Avaz em Moscavide e que vêm de outras realidades com mais poder económico, é porque nós estamos a trabalhar bem, e a secção de basquete está a trabalhar bem, e eu acredito mesmo que vamos conseguir, portanto, chegar mais facilmente a outros patamares no basquete quando tivermos, portanto, uma casa própria do que propriamente no futebol, porque também é verdade que no futebol, portanto, os adversários são em maior quantidade, e o caminho também ainda é um bocadinho mais longo. Agora no basquete tenho a certeza que mais dia, menos dia, vocês vão estar a ouvir falar no Avaz em Moscavide. Eu tenho aqui uma ideia, depois penso nisso, que é pedir à Mel Arena para vos fornecer o pavilhão para jogarem. Podem jogar no Mel Arena, também não há problema nenhum. É uma brincadeira. O Bruno tem aqui algumas perguntas para lhe fazer sobre a vertente mais do futebol, e eu ia passar aqui ao Bruno para compreendermos um bocadinho, sem não esquecer que nós vimos aqui um post que foi colocado há pouco tempo, em que há por aí alguma desilusãozita com a atitude dos jogadores, e o Bruno vai aqui fazer algumas perguntinhas. Boa noite. Já agora, primeiro, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Esta época, nesta última jornada, foi a 17ª. O Olivais Moscavide está em 12º lugar, com 17 pontos. Só tem 3 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Está com um saldo de golos de -1. Na época passada, pela mesma 17ª jornada, estavam em 6º com 24. E acabaram o campeonato em 6º também e com 44 pontos. Consegue explicar qual é a diferença, já incluindo o post que tinham feito recentemente, da diferença da equipa do ano passado para este ano ter uns resultados, entre aspas, muito abaixo do que foi esperado o ano passado? Ok, vamos por partes. Claramente, nós dissemos no início da época, foi um compromisso que nós, e quando digo nós, portanto, toda a estrutura do futebol, o compromisso que nós fizemos foi tentar ganhar o máximo de jogos possíveis, porque é assim, ganhar todos os jogos, nem o Real Madrid. E, portanto, a nossa principal base era ganhar o máximo de jogos possíveis, porque ao fazermos os mais pontos, estaríamos mais perto, portanto, dos primeiros lugares. E ao estar perto dos primeiros lugares, obviamente, iríamos tentar subir de divisão. Esse foi o nosso compromisso. Essa foi a forma que nós vimos também quando estivemos a construir, portanto, o plantel. Foi dessa forma que vimos, portanto, aquilo que eram as aquisições para esta época. A época começa e nós não conseguimos ter resultados. E há uma desmotivação por parte da equipa que eu compreendo, porque lá está, quem não vê os jogos e só olha para os resultados pensa, ok, derrota, empate, não sei o quê, mas quem vê os jogos percebe que a equipa jogava bem, que a equipa tinha atitude, que a equipa dava tudo dentro do campo, e os resultados simplesmente não apareciam. E não apareciam às vezes por uma questão de a bola bater na barra, sofrer um golo no período de descontos por uma desatação qualquer, etc.
E isto começou a desmotivar, portanto, não só a equipa, mas também os sócios e adeptos, como é óbvio, porque se tu no início da época dizes que és subir divisão e à terceira e quarta jornada e não conseguiste ganhar jogo nenhum, alguma coisa tá mal. Entretanto, começámos eu até posso confessar isto. Eu vi vitórias nossas em que a equipa jogou muito menos do que quando lá atrás perdia jogos. Mas lá está, ganhava os 3 pontos e isso era o essencial. E na fase em que estávamos da época e nas dificuldades que nós tínhamos vindo a ter em ganhar jogos, era excelente. Se eu não estou em erro, o Olivais Moscavide teve as primeiras 5 jornadas sem vencer, não foi? Sim, é verdade. Portanto, nós começamos a ter alguns bons resultados, e quando eu digo alguns bons resultados, estou a falar, portanto, das vitórias. A equipa não jogava assim nada de extraordinário relativamente àquilo que já tinha jogado para trás, mas já está, era 3 pontos, era o necessário. Este domingo nós jogámos com o último classificado e não está em causa a qualidade do nosso adversário, mas quem viu esse jogo e quem viu o jogo da semana anterior em que nós ganhámos o jogo com o Futebol Benfica diria que não era a mesma equipa, porque foi do dia para a noite completamente e não havia motivos para isso. Eu no final do jogo estava obviamente chateado e fiz um post para ser colocado, portanto, nas nossas redes sociais. Mas esse post tem mais do que aquilo que está lá dito, esse post tem uma intenção muito, muito objetiva, que é cada um de nós, a começar por mim, pararmos um bocadinho para pensar e dissemos para nós próprios: eu sou capaz de fazer melhor. Eu vou já começar a fazer melhor. Eu vou dar tudo pelo clube. Eu vou ter a motivação e a ambição que este clube merece. E portanto esse post não é nenhuma crítica aos jogadores. Esse post é uma crítica a todos nós, eu incluído, que não estamos a fazer tudo aquilo que somos capazes de fazer pelo clube. E reparem nisto, o nosso treinador é o mesmo, da primeira até esta última jornada, é o mesmo. Ou seja, nós não olhamos para o treinador como o problema, porque toda a gente sabe que o mais normal é, quando não ganha jogos, o primeiro a fazer a mal é o treinador. Não, o nosso problema não era o treinador. Nós olhamos para o nosso leque de jogadores, ok? Tínhamos ali algumas situações que eram necessárias resolver, porque tivemos lesões que infelizmente nos retiraram jogadores importantes durante vários meses e foi necessário, portanto, refazer essas posições, e nós não limpámos o balneário, nós não mandámos os jogadores todos embora. Porquê? Porque nós acreditamos nos jogadores. Nós acreditamos tanto nos jogadores hoje como acreditávamos quando os fomos buscar para este projeto. Isso é algo que nos diferencia no Olivais Moscavide. Nós no Olivais Moscavide nós olhamos para as pessoas, mas não olhamos para as pessoas como meras peças para depois fazermos um jogo de xadrez e darmos o checkmate. Nós olhamos para as pessoas como pessoas que estão válidas e nas quais nós acreditamos, mesmo quando as coisas não estão a correr bem, que vão dar a volta e que vão voltar, portanto, a ter a motivação, o empenho que delas esperamos. E, portanto, quando eu faço o post, é um post para todos, inclusivamente, e a começar por mim, porque corra bem é mérito da equipa, do treinador e de quem está, portanto, dentro da estrutura do futebol. Corra mal, a culpa é só minha, não é de mais ninguém.
O objetivo continua a ser o mesmo ou já está afastado? O objetivo é assim, nós temos que ser realistas. Nós olhamos para o primeiro classificado, que é o Oriental. Nós jogámos com eles na primeira volta e é assim, nós percebemos completamente qual é que era a diferença entre as duas equipas. Não, é do 8 para o 80. Tanto é que o Oriental vai, eu posso estar a cometer aqui alguma gafe, mas eu acho que o Oriental tem uma derrota a época inteira, portanto não nos podemos infelizmente aproximar, porque a distância já é muito larga. Agora, há uma coisa, e isso está no post. Sim, é muito grande, é muito grande. Há uma coisa que tem que ser percebida por todos, que é assim, ok, o objetivo da subida está longe, mas o campeonato não acabou. O campeonato não acabou quando nós começámos a ver os outros a distanciar. Claro. O nosso campeonato atualmente é tentar ganhar o máximo de jogos para sair do lugar onde estamos. É o nosso objetivo. Porque se nós não continuarmos a somar pontos, as equipas que estão atrás de nós, elas vão olhar para nós como um avó a bater, porque estamos ali perto delas e portanto vão-nos querer ultrapassar. Eu vou refazer a minha pergunta, porque de facto não tinha olhado para a tabela classificativa, é quase impossível neste momento pensar nisso, mas se calhar começar já a preparar a próxima época para essa subida. Nós no Alvés e Moscavide trabalhamos não só a pensar naquilo que é o presente, mas também a pensar naquilo que é o futuro. Nós fomos, desde que subimos à primeira divisão distrital, caminhando sempre de mãos dadas com aquilo que era o projeto desportivo. E o projeto desportivo passa por colocar o clube no campeonato nacional, ou seja, no campeonato, neste caso, de Portugal. Para vocês terem uma ideia, se calhar isto passa despercebido a muita gente, mas todas as equipas que estão portanto, nos campeonatos têm que, portanto, fazer o licenciamento para a época seguinte. E nós, todos os anos, independentemente da classificação em que estamos, portanto, o licenciamento começa agora em fevereiro, portanto, em fevereiro nós não sabemos ainda, por norma, se estamos em lugar de subida ou se a subida vai acontecer ou não. Nós todos os anos temos colocado junto da Federação Portuguesa de Futebol o nosso licenciamento para caso exista a possibilidade de subir divisão, nós possamos subir divisão, porque há equipas, e infelizmente as regras do jogo são estas, há equipas a disputar os campeonatos distritais que acham que não têm hipótese de subir, não fazem o licenciamento e depois sobem divisão, só que acabam por não subir, porque como não estão licenciadas não podem disputar o Campeonato de Portugal. E nós todos os anos temos tido essa preocupação. Mais do que a preocupação, nós acreditamos mesmo que mais cedo ou mais tarde nós vamos vai acontecer. E vai acontecer. Não, tínhamos uma grande ambição que seria este ano, mas nós sabíamos que seria difícil, porque nós olhamos para os outros orçamentos. Eu ainda há bocadinho estava a ler uma notícia aqui no online, e há uma equipa do nosso campeonato distrital que acabou de contratar um jogador que é internacional. Quer dizer, um internacional, mesmo sendo dos Barbados, não deixa de ser um internacional, claro. Não é? Quer dizer, não vem ele próprio. Repare, eu tenho jogadores na minha equipa que durante o dia trabalham na Uber. Ele se calhar provavelmente não trabalha na Uber, e o mais perto da Uber que possa estar é dentro do Uber para fazer uma viagem. Como cliente. Quer dizer, como cliente, porque é completamente anormal haver num campeonato distrital um jogador internacional. E portanto, como é que o Alvés e Moscavide, com o orçamento que tem, e eu estou a falar do Alvés e Moscavide porque é o Alvés e Moscavide, mas há muitas equipas no distrital com orçamentos parecidos com o nosso, infelizmente não têm capacidade para lutar contra estas equipas. E isso é sempre uma dificuldade que vai existir no futebol distrital nos próximos anos, porque vai haver muitas equipas
que têm a felicidade de ter um investidor ou terem alguém que consiga agregar financeiramente o clube, em que coloca, portanto, esse clube num patamar diferente de todos os outros. E nós estamos a falar de futebol distrital, em que eu diria que os clubes, ou a grande maioria dos clubes que participam numa primeira distrital, deviam ser similares, e no caso não são. Não há controles ainda nesse sentido, não é? Muito bem. Bruno, eu sei que tinhas mais uma pergunta, não sei se queres fazer já agora. Pode ser, já que estamos a falar sobre o assunto, pode ser já. Como tinha acabado de falar, o discurso que tinham feito no princípio da época, que era a subida e essa coisa toda, dando a situação que o Olivais de Cavite está nesta altura, porque as próximas 3 jornadas ou 4, se não estou em erro, irão jogar contra as equipas que estão no top 6 e depois irão ter ali 2, 3 jogos com equipas mais ou menos iguais como o Olivais de Cavite na classificação. Caso haja uma despromovida da equipa, como é que fica a sua situação como presidente do clube? Dando em conta que o que era relativo para este ano era a subida, e a situação como está agora neste momento, temos que ser realistas, estão a lutar mais quase para não descer. Como é que fica a sua situação como presidente do clube? Igual no sentido em que serei o presidente do clube. Diferente no sentido em que não só eu, mas toda a gente que está no clube, eu diria que nem sequer pensa na hipótese de descer divisão, isso é em primeiro lugar, mas irá pensar isso sim, é o que é que tem que fazer na próxima época para que não aconteça o mesmo que aconteceu este ano, ou seja, o que é que correu mal este ano e onde é que podemos melhorar. É essa atitude que eu vou ter e que todos nós vamos ter, porque nós não somos pessoas de desistir. E reparem numa coisa, eu neste momento estou na situação mais fácil que alguma vez um presidente esteve nos últimos 12 anos no clube, porque em 2012 não havia futebol sénior e havia 1 milhão de euros de dívida. Neste momento há futebol sénior e há 200 mil euros de dívida com acordos feitos. Ou seja, eu estou numa posição muito fácil. E as pessoas às vezes esquecem-se disso. Esquecem-se do trabalho que foi feito para trás, não só por mim, mas por várias pessoas, que faz com que hoje o clube esteja mal classificado, é verdade, no campeonato, mas que tenha, portanto, já o pensamento em fazer melhor, não só ainda nesta época, mas também já para a próxima. Enquanto se calhar em 2012 nós vivíamos o dia a dia, vivíamos a semana, vivíamos o mês a mês, porque não sabíamos o que é que iríamos encontrar. Nós em 2012, quando entramos, ao 3º, 4º dia, eu posso dizer isto aqui publicamente, até porque já foi dito uma vez numa Assembleia Geral do clube, nós todos chegámos a ponderar abandonar e dizer que era inviável o clube da maneira como estava, não havia hipótese, e a verdade é que ficámos lá e fizemos o caminho todo. E hoje em dia, quando nos falam a equipa pode descer de divisão, é o menor dos problemas que o clube teve nos últimos 12 anos, garantidamente. Falo na situação porque os adeptos não se vão lembrar tanto do que foi feito fora de campo e lembram-se mais do que os resultados semana a semana ou classificação de época a época. Até eu quando naqueles momentos em que eu me esqueço que sou presidente, até eu mando com o presidente. É uma coisa fora do normal, sério. Não, mas lá está. Os nossos sócios e adeptos têm todos os motivos para estar descontentes connosco. Todos. Eu como adepto estou descontente com aquilo que é o clube em termos de resultados, sem dúvida. Agora,
sei e eu espero que todos os nossos adeptos saibam que as pessoas que estão no clube neste momento, quer seja órgãos sociais, quer seja treinador, quer seja jogadores, querem dar a volta a isto. E de certeza absoluta que nós vamos dar a volta a isto, não tenho a mínima dúvida. Se daqui a um ano me convidarem para estar cá novamente, vocês eu tenho a certeza que vocês vão me perguntar se eu era visionário ou alguma coisa do género, porque vamos estar num patamar muito melhor do que aquele que estamos este ano, de certeza absoluta. Fica marcado. Quem de certeza absoluta está a gostar muito do seu discurso, porque eu já o conheço há uns tempos e sei que ele gosta deste discurso positivo, mesmo nos momentos mais difíceis, é o meu amigo Camané, mais conhecido por Camané, mas o nome dele é Carlos Manuel Restolho. Também ele jogou à bola, como eu já lhe disse, tem uma escola de futebol e eu vou chamá-lo aqui à conversa. Eu não sei se ele vai ligar a câmara se não, mas vou chamá-lo aqui à conversa, até porque ele, de certeza absoluta, que em tempos jogou contra o Olivais e Moscavide em alguma altura da carreira dele. Sim, boa noite. Em primeiro lugar, dizer que para já é uma honra estar aqui a falar com o Gonçalo sobre o Olivais e Moscavide, porque é um clube que eu joguei muitas vezes, não foi uma vez, eu joguei nos anos 80, muitos anos, 7 ou 8 anos seguidos na Série E contra o Olivais e Moscavide, e foi um clube que nós nos habituámos, portanto, a defrontar e que ganhámos algum carinho, até porque eu tinha lá amigos que jogavam. Lembro-me do Vieira, um ponta de lança que tinha quase 2 metros, que era terrível. Grande avançado. Era grande, era terrível. Portanto, Camarão, já sabes que eu vou perguntar, marcou-te muitos gols ou não? Alguns marcou, outros pretendia, não sei. Mas foi um clube que nós respeitámos sempre bastante. Era um clube muito competitivo. E pronto, e que eu me habituei lá a ir a jogar muitas vezes, conheço muito bem o campo, tinha lá grandes amigos também que jogávamos todos os anos várias vezes, e por isso é um clube que eu tenho uma certa simpatia e que folgo em vê-lo novamente a tentar regressar àquilo que é a história do Olivais e Moscavide. Gonçalo, eu não sou de preparar nenhumas perguntas, é sobre aquilo que vai fluindo, e há aqui uma coisa, voltando um bocadinho atrás àquilo que o Gonçalo falou, sobre aquilo que se passou com o Olivais e Moscavide, suponho com Sado, ou com o que foi, que aquele jogo contra o Covilhã, dos penaltis, na minha opinião, e perguntando ao Gonçalo, porque acho que a sua conclusão acho que é um bocadinho diferente da minha, mas eu acho que aquele penalti que não deu a subida não acabou com o clube. Eu acho que deu foi vida, porque se, na minha modesta opinião, se o Olivais e Moscavide que tinha uma SAD e que estava no futebol profissional, se tem subido, os encargos seriam muito maiores, e pela experiência que há noutros clubes, em vez do Gonçalo em 2012 ter herdado uma dívida de 1 milhão, era capaz de herdar uma dívida de 5 milhões e aí sim seria muito mais complicado. O que é que o senhor acha disso? Acha que tem alguma razão de ser ou não? Bom, só para enquadrar, o clube não tinha SAD. O clube nunca teve SAD. Sim, mas pronto, mas viveu aquela... Sim, o que o clube tinha na altura era, portanto, vários investidores que colocavam, portanto, algum investimento, não diretamente no clube, mas o investimento era feito, portanto, na contratação de jogadores. O clube até trabalhava, portanto, com um agente FIFA que não interessa agora dizer quem era, e portanto tinha alguma facilidade, até vocês estão provavelmente recordados, nós tínhamos muita facilidade, por exemplo, em ter jogadores do Sporting na nossa equipa, Miguel Veloso, Pereirinha, vários. E portanto o investimento era sempre feito na equipa de futebol, ou seja, tudo à volta do clube, em vez de ser canalizado, portanto, para o clube em si, era tudo canalizado para o futebol.
Isto para dizer o quê? Para dizer que se chega-se àquele montante que eu há pouco referi de 1 milhão de euros, porque aquilo que não era futebol ficou por pagar. Ou seja, fornecedores, prestação de serviços, etc. Uma quantidade exorbitante. E isto na altura não foi muito falado, mas havia um acordo com a Câmara Municipal de Lisboa para que o terreno do Olivais e Moscavide, que é um terreno que está avaliado em mais de 7 milhões de euros, fosse vendido. Isto porquê? Porque o terreno onde está o campo do Olivais e Moscavide não pertence ao Olivais e Moscavide, pertence à Câmara Municipal de Lisboa. O Olivais e Moscavide tem, portanto, um direito de superfície, no caso, durante 50 anos, já vai no segundo direito de superfície. No caso, portanto, aquele terreno pertence à Câmara Municipal de Lisboa. E a Câmara Municipal de Lisboa tinha, portanto, já um acordo feito com quem estava no clube para a venda daquele terreno para imobiliário, digamos assim, e o terreno do Olivais e Moscavide para o campo iria passar onde hoje está, para quem conhece ali aquela zona, portanto, onde hoje estão vários jardins e algumas casas na zona do Parque das Nações, portanto, na zona norte, digamos assim, do Parque das Nações, perto da Ponte Vasta Gama. Portanto, iria ser aí o campo do Olivais e Moscavide. Ou seja, quem estava na gestão do clube estava a contar, portanto, com esse dinheiro. E a verdade é que quando a equipa desta divisão, quando digo desta divisão, portanto, desta segunda liga para a divisão inferior, há, digamos que, um afastamento por parte de quem queria investir nesse projeto imobiliário. Também há um afastamento de quem estava a investir no clube, porque isto acontece em muitos clubes, ou seja, a equipa principal chega a um patamar, não há resultados, antes pelo contrário, já não vou investir ali mais. Isso normalmente é aquilo que acontece em alguns clubes. Eu não queria estar aqui a ferir suscetibilidades, mas aconteceu no Atlético de Portugal, por exemplo, que agora está no bom caminho, e fico bastante contente com eles por isso, porque eu defendo o Olivais e Moscavide, mas tenho um imenso respeito por todos os clubes. É o mais evidente aqui da zona de Lisboa essa situação em que o Atlético teve um investidor que, a partir do momento em que entre aspas fugiu, colocou o Atlético numa posição muito difícil, e foram as pessoas que depois de Alcântara conseguiram levantar o clube, e o clube está num caminho extraordinário. E aqui no Olivais e Moscavide foi o dinheiro que acabou por deitar abaixo não só o projeto desportivo, mas também o próprio clube. E quando refere que houve aquela situação do jogo com o Covilhã em que o Olivais e Moscavide falha depois nos penaltis, como é que eu ia dizer isto para não ferir suscetibilidades? Eu diria que quando o Olivais e Moscavide falha o penalti, quem estava a investir no clube não viu esse penalti, porque estava a perceber que o clube não iria subir divisão, então já estava a milhas de Moscavide e dos Olivais, já não viu o penalti, porque viu que o dinheiro que estava a investir, que não iria dar projeção para a equipa subir à Liga
de honra. E a verdade das verdades é que, reparem numa coisa, o clube num ano está a tentar subir à Liga de Honra e no ano a seguir desce à terceira divisão. Porquê? Não havia dinheiro. E então foi feita uma equipa que era uma equipa muito modesta, tinha um excelente treinador, Filipe Moreira, muito bom treinador, pessoa de quem eu gosto muito, mas ele não tinha meios para fazer uma equipa. O Filipe saiu e no ano a seguir é construída uma outra equipa ainda mais modesta, e a equipa passou muitas dificuldades e chegou ao final da época e o futebol acabou no Ovésio Moscavide durante alguns anos, porque não havia dinheiro, impossível. Gonçalo, mas perante tudo isto e aquilo que nos acabou de contar, partindo do princípio que vivemos nesta época das SADs e das compras de clubes e dos investimentos de empresas exteriores, se aparecesse um bom negócio para o Olivais e Moscavide, como é que vocês iriam ver essa possibilidade? Não fazemos. Pelo menos enquanto eu estiver no Olivais e Moscavide, o Olivais e Moscavide não vai ter nenhuma SAD. Não vai ter nenhuma SAD porque... é quase obrigatório ter SAD se chegassem a uma segunda liga, por exemplo. Exatamente. E como nós não estamos a pensar... Ou uma SEDUC. Sim. Uma SEDUC mais facilmente teríamos do que uma SAD. Mas numa SAD eu tenho muitas reservas, até por alguns exemplos que nós temos visto por aí, porque as SADs é tudo muito bonito. Ok, 51% é do clube, 49% é da SAD, mas a dada altura os 51% do clube passam a ser 49 e os da SAD eram 49, passam a ser 51. Pois. E o clube e as pessoas que estão no clube passam a ser meras figuras de só dão um nome. E isso eu não quero no Olivais e Moscavide, pelo menos enquanto eu lá estiver não irá existir. Agora, é verdade que um investidor de uma SAD é uma mais-valia para qualquer clube desportivo ou associação, isso não há qualquer tipo de dúvidas, mas eu também acredito que há outras possibilidades de investir nos clubes sem ser com a criação de SADs. Claro que é. E portanto, quer seja a nível de marketing, quer seja a nível de equipamentos, de estrutura em termos físicos para fazermos ali algum tipo de parceria. Há muita forma de investir no futebol sem ser numa SAD. E portanto, eu neste momento, os únicos investidores que o clube tem são os seus sócios. Gonçalo, só uma coisa, tipo de curiosidade também, visto que o Olivais e Moscavide tem uma mais-valia também, que é a tal bomba de gasolina, não é? Sempre uma mais-valia. Qual poderá ser um orçamento para uma equipa distrital da Distrital de Lisboa, pensando que não estamos a falar numa distrital qualquer, porque a Distrital de Lisboa, primeira divisão, terá que ser de certeza absoluta que portanto, é um campeonato muito competitivo. Qual se poderá, não vou perguntar qual é o orçamento do Olivais e Moscavide, mas o orçamento do Olivais e Moscavide é público, são para o futebol são 100 mil euros. Pronto, era mais ou menos dentro desses valores que eu imaginava. E sabe porque é que são 100 mil euros? Eu digo-lhe, são os 10 mil euros durante 10 meses da bomba de gasolina. É o orçamento para o futebol do Olivais e Moscavide. Uma época desportiva, portanto, tem 10 meses e durante esses 10 meses os 10 mil euros são para o orçamento do futebol. Portanto, o orçamento do futebol são 100 mil euros. Já se pagam ordenados no distrital? Claro, no distrital Lisboa. Às equipas técnicas, sim, aos jogadores pagamos de uma ou outra forma. É os prémios de jogo, tantas presenças nos treinos nesse sentido. Exatamente. Não é? Exatamente. Até porque é assim, no futebol distrital
no futebol distrital, nós para fazermos um contrato com um jogador, é o mesmo que estarmos a fazer um contrato com um jogador profissional. Ou seja, nós temos que pagar finanças, temos que pagar a segurança social ao jogador, e portanto, por norma, no futebol distrital, enquanto for possível, não se fazem contratos de trabalho, mas fazem-se, portanto, lá está, os prémios de jogo, as presenças, tudo isso que possa, eu não digo fugir, iria parecer que é uma coisa ilegal e não é, mas de forma que, portanto, que o jogador não tenha um contrato de trabalho para que o clube não fique preso a uma situação na segurança social ou nas finanças. Nós já tivemos jogadores com um contrato de trabalho por uma razão muito simples. Nós já tivemos, portanto, a necessidade de ter na equipa jogadores que não eram portugueses, e a esses sim, nós fazemos contrato de trabalho. Até por causa das questões de legalização. Exatamente, e portanto nesse sentido nós fazemos, até para dar, portanto, neste caso, alguma segurança ao próprio jogador, porque todos nós sabemos de casos em que os clubes contratam jogadores que não são portugueses e depois os abandona. Aqui no caso, ao estabelecermos um contrato de trabalho com esse jogador, portanto esse jogador sabe que pelo menos durante aqueles 10 meses está salvaguardado. Está salvaguardado e, portanto, é uma mais-valia para o jogador. O Olivais e Moscavide não tem uma formação também que possa sustentar também mais, portanto, fornecer, portanto, a equipa sénior? É uma pergunta muito interessante e permita que lhe agradeça a pergunta, porque é assim, o Olivais e Moscavide sempre foi reconhecido como um clube formador. O Olivais e Moscavide, isto se calhar passa despercebido a muita gente, o Olivais e Moscavide chegou a ter todas as suas equipas, ou seja, júniores, juvenis e iniciados, nos campeonatos nacionais, primeira divisão, todas. Depois, infelizmente, ainda antes, portanto, daquele descalabro que foi a equipa sénior na segunda liga, as equipas foram descendo de divisão, digamos assim, e depois, quando há, entre aspas, a morte do futebol sénior, e eu aí entendo perfeitamente, houve uma debandada geral de grande parte das camadas jovens do clube, porque, lá está, um jogador nos juvenis faz mais 2 anos nos júniores e depois no futebol sénior vai para onde? Então os jogadores precisavam de sair dali e iam para outros clubes. Eu entendo perfeitamente isso. E portanto as equipas caíram muito e caíram de tal maneira que nós chegámos a ter toda a formação na última divisão dos campeonatos distritais. Nós neste momento temos a nossa equipa de júniores na primeira divisão distrital. Este ano contribuiu com 2 jogadores da formação para a equipa sénior, portanto um guarda-redes e um outro jogador. Temos todas as semanas vários jogadores a ter a oportunidade de trabalhar com a equipa sénior, portanto há ali uma motivação extra para esses jogadores dos júniores, porque sabem que se trabalharem bem poderão ter uma oportunidade na equipa sénior. Mas depois temos ali uma dificuldade, que a nossa equipa de juvenis está na 3ª divisão distrital, ou seja, os jogadores que saem dos juvenis saem depois para a equipa de júniores, que está num patamar, neste caso 2 patamares acima, e há a própria dificuldade da idade e a dificuldade de estar numa situação competitiva mais elevada. Isso dificulta a integração desses jogadores. As nossas equipas de iniciados, nós temos 2, temos uma equipa de sub-15 e uma de sub-14. A de sub-14 está na 2ª divisão distrital e a equipa de sub-15 na 3ª divisão distrital. Estão a ter muito bons resultados ultimamente, e digo ultimamente porque nós, na altura do Covid, portanto, nós
pós-Covid, nós não inscrevemos equipas de iniciados, porque foi uma dificuldade que os clubes tiveram na altura, no pós-Covid, em que havia muitos atletas que os pais, portanto, não queriam que eles não quisessem que eles praticassem desporto. Eles não queriam era que, portanto, que houvesse aquele ajuntamento, entre aspas, com outras pessoas por algum receio do Covid. E, portanto, nós não tínhamos jogadores suficientes para formar uma equipa, e então decidiu-se não inscrever essas equipas. E, portanto, tivemos que começar todo o trabalho novamente. E deixem-me dizer-vos isto. Eu todos os dias, praticamente todos os dias, eu digo praticamente porque por vezes não, por dificuldades profissionais não estou no clube, mas eu praticamente estou no clube, e a primeira coisa que eu faço quando chego ao clube é ir ao campo. Porquê? Porque no campo estão centenas de miúdos das escolinhas a trabalhar, e isso dá-me um orgulho imenso, porque em 2012, quando nós chegámos, e este percurso que nós temos feito não foi para salvar o futebol sénior, foi para salvar o clube, e estes miúdos que hoje estão nas escolinhas, daqui a uns anos vão ter a oportunidade, se assim tiverem qualidade para isso, e se assim também forem apostas das equipas técnicas, porque às vezes é uma questão de oportunidade, serão eles os próximos jogadores a entrar nas equipas séniores do clube. Isso dá um orgulho imenso, e dá um orgulho imenso a todos os nossos sócios e adeptos ver aqueles miúdos, porque em 2012 nós tínhamos um relevado natural que parecia chamar relevado até exagerado, aquilo estava cheio de buracos e completamente estragado, e os miúdos não queriam ali jogar porque tinham medo de meter o pé num buraco e aleijar-se. E hoje em dia nós temos um relevado sintético e os miúdos andam ali, mais do que a querer ser jogadores de futebol, andam ali a querer se divertir, e isso é fundamental nestas idades. Muito bem, vamos passar aqui ao nosso amigo Mário, que acho que agora lhe quero fazer aqui umas perguntinhas mais pessoais enquanto presidente propriamente dito, e não sobre os seus objetivos enquanto presidente. Vamos ver, eu sei o que é que ele vai perguntar, mas vai ser ele a perguntar. Boa noite. Quais foram os seus principais desafios que enfrentou desde que assumiu a presidência do clube? Bom, nós quando entramos em 2012, nós tivemos sempre uma política que eu acho que fazia sentido e que hoje continua a fazer sentido. Nós tomávamos todos em conjunto decisões, ou seja, não havia uma decisão que fosse do desconhecimento de algum dos elementos, ou seja, todos nós que estávamos ali estávamos preparados, se assim o quiséssemos, para um dia, caso surgisse, como a mim surgiu, essa oportunidade de ser presidente. Ou seja, todos nós conhecíamos a realidade do clube, todos nós, uns mais, outros menos, faz parte às vezes também do interesse das pessoas, sabíamos os dossiês todos, e portanto eu em 2022, quando assumo a presidência do clube, e eu assumo a presidência do clube porque os meus colegas dos órgãos sociais assim o quiseram, ou seja, eu não me impus, eu não disse que queria ser presidente, foram dadas as circunstâncias, portanto o anterior presidente tinha acabado de se demitir, e os meus colegas propuseram-me para ser presidente, e eu aceitei, porque nem pensei duas vezes, aceitei porque não é que eu alguma vez tenha pensado em ser presidente. Eu diria de outra maneira, é normal as pessoas terem sonhos, mas eu costumo dizer que eu à noite eu não sonho, eu durmo, e portanto eu nunca tinha dormido a sonhar que ia ser presidente do Aves Moscavide um dia,
e portanto nunca pensei muito nessa situação, não passava-me se calhar um bocadinho ao lado, mas 10 anos nos órgãos sociais do Ovésimo Moscavide, na altura 40 e tal anos de sócio, eu tinha que aceitar, ainda para mais com os meus colegas a me pedirem, e portanto, estando eu 10 anos ligado, portanto, à parte financeira, e ainda hoje, portanto, quem gera as finanças do clube sou eu, em conjunto sempre, eu digo isto sempre, eu sou a cara, eu sou a parte visível do clube, em termos de direção e de órgãos sociais, mas todos nós contamos, todos nós trabalhamos, e aqui não há o sucesso meu, o sucesso do outro, não, aqui há o sucesso do clube. E portanto todos nós estamos dentro da mesma bolha, se assim quisermos, e portanto eu não tive propriamente dificuldade nenhuma quando assumi a presença do clube, porque estava completamente a par de tudo. Eu só não estava a par daquilo que ninguém sabia, ou seja, eu não queria estar a puxar muito este assunto, porque passado é passado, mas para haver admissão de um presidente é porque aconteceram algumas situações, e essas situações, portanto, eram do desconhecimento dos outros órgãos sociais, e portanto essa acaba por ser a minha maior dificuldade, não só a minha, mas dos meus colegas todos, porque acabamos por perceber algumas situações com as quais não estávamos a contar e que nós achávamos que elas iriam pelo menos acontecer, e ao acontecerem serem boas para o clube, e a verdade é que não aconteceram. Portanto, diria que foi a minha maior dificuldade, e a maior dificuldade de todos aqueles que estão hoje no clube, porque depois tenho pessoas, e isso eu sempre fiz questão de frisar desde o primeiro dia em que tornei presidente. Eu tenho pessoas no clube que têm muita experiência, que têm muitos conhecimentos, que têm são uma mais-valia imensa para o clube. Essas pessoas, se calhar as pessoas não vão compreender aquilo que eu vou dizer, mas essas pessoas eu dou carta branca para fazerem aquilo que têm a fazer, porque são pessoas muito habilitadas, muito experientes e com grandes conhecimentos para executarem aquilo que lhes é proposto. E portanto, eu com essas pessoas eu estou completamente à vontade, e facilita-me imenso a vida, porque eu, para além de ter uma confiança enorme nessas pessoas, sei que mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão me dar resultados, não só a mim, mas principalmente ao clube. E portanto há aqui sempre uma gestão muito feita à base de um coletivo e não individualmente. Ou seja, eu, como eu digo, sou a cara, mas há muita gente a trabalhar dentro do Ovésimo Moscavide. Quando digo muita gente, não é em quantidade, mas em qualidade, que efetivamente nos ajuda a todos a colocar o clube onde ele tem que estar. Mário, mais alguma questão? Já agora, coisa que são os objetivos tanto a curto como a longo prazo. Muito bem. Então, é assim, em termos de clube em si, portanto, o clube, como há pouco referi na minha introdução, está num estádio que tem 70 anos. Obviamente que muitas das estruturas que estão lá não têm 70 anos. Há uma estrutura que sim, que está lá, que tem 70 anos, mas a maior parte da estrutura não tem 70 anos. No entanto, é uma infraestrutura que não nos facilita, digamos assim, a organização desportiva. Nós só temos um campo de futebol. Nós necessitávamos ter um campo secundário, por exemplo, e nós temos terreno para fazer um campo secundário. Isto porquê? Porque o campo secundário é essencial para os nossos escalões de formação.
Nós não podemos dar a melhor formação aos miúdos colocando às 6:30 da tarde 150 miúdos dentro de um relevado com as dimensões que o nosso tem de futebol de 11. E portanto, se nós tivéssemos um campo secundário, poderíamos fazer essa divisão de uma melhor forma. Até podíamos colocar esse relevado à disposição dos outros escalões, e se calhar, em vez de treinarem 2 ou 3 vezes por semana, poderem treinar 3, 4 vezes por semana. Se calhar, em vez, por exemplo, e acontece algumas vezes, o campo é dividido ao meio, estão os séniores a trabalhar de um lado e estão a equipa júnior a trabalhar do outro lado, que não é viável. Então, se tivéssemos um campo secundário, seria o ideal. E nós tivemos um projeto na Câmara Municipal de Lisboa, porque, volto a dizer, o terreno é da Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, o clube está ali, mas a Câmara Municipal é que faz a gestão, digamos assim, daquilo que pode lá ser feito. Nós tivemos um projeto na Câmara Municipal de Lisboa que foi aprovado, no entanto, ainda na gestão do anterior presidente, houve, portanto, uma mudança nesse projeto que acabou por inviabilizar o mesmo, e portanto nós estamos neste momento a retomar o projeto com a Câmara Municipal de Lisboa, de forma a podermos, portanto, fazer toda uma reestruturação das infraestruturas do clube. E quando eu falo em fazer reestruturação das infraestruturas do clube, é também poder colocar essas infraestruturas, portanto, ao serviço da comunidade, porque nós estamos inseridos, portanto, num bairro com algumas dificuldades, e nós sabemos que o clube é um importante local para que os miúdos que ali moram, as próprias pessoas ali da zona, possam ter ali um espaço onde se sintam bem, e que seja um espaço em que elas possam aproveitar. Portanto, em termos de clube, esta é a nossa principal meta que esperamos atingir. Não diria a curto, nem diria a médio prazo, porque infelizmente, quando falamos, portanto, ter que trabalhar em conjunto com uma entidade pública, por norma, estas coisas demoram mais tempo. Em termos daquilo que nós conseguimos gerir a curto prazo, nós iremos tentar reduzir o passivo ao mínimo possível, e a nossa intenção, quando a equipa estiver, portanto, em possibilidade de subir, portanto, a um campeonato nacional, que tenhamos, neste caso, portanto, o passivo completamente a zero. Ainda faltam alguns euros, mas estou confiante que sim. Já faltam mais. Em termos desportivos, já faltam mais, muito mais. Em termos desportivos, futebol é colocar o futebol o mais rapidamente possível num campeonato nacional. Não é que tenhamos algo contra o distrital, o distrital, mas nós percebemos que o clube, ao disputar um campeonato nacional, poderá atrair outras valências que hoje em dia não tem. Eu dou-vos um caso que é paradigmático. Nós temos muita dificuldade em ter um patrocínio na camisola, porque aquilo que nos é oferecido por patrocinadores não é um montante que se possa dizer que valha a pena ter ali a camisola, entre aspas, manchada com patrocínio, porque são valores muito reduzidos, e num campeonato nacional com uma outra visibilidade, possivelmente esses valores de patrocínio iriam aumentar, e portanto é esse também um dos motivos pelos quais nós queremos subir divisão, que é termos mais visibilidade para podermos, portanto, ter também um retorno financeiro diferente. Relativamente ao basquetebol, nós temos uma grande dificuldade, como há pouco disse, que é não termos uma casa própria. Queremos ter um pavilhão, faz parte do nosso projeto
de remodelação das infraestruturas do clube. Temos ali um pavilhão para albergar não só as nossas equipas, mas também a comunidade escolar aqui da zona. Isso iria-nos alavancar muito a nossa modalidade, porque, como eu disse também há pouco, acredito que será o basquete a primeira modalidade entre basquete e futebol a chegar a patamares mais elevados. Muito bem. Temos aqui a Diana Damas, a prima Diana, que já está aqui há um bocado a ouvir a nossa conversa, e eu quero-lhe desde já, antes de mais, dar-lhe as boas noites, porque ainda não dei, e chama lá aqui à conversa, porque eu sei que ela teve algum trabalho convosco, há pouco eu deixei para o fim também essa questão de estarem junto a um bairro social, chamado bairro social. E Diana, eu não sei se aqui queres colocar, ao mesmo tempo que colocas aqui a tua opinião e a tua experiência com o Olivais e Moscavide, também colocar alguma pergunta ao Gonçalo, no sentido de percebermos a importância que tem, por exemplo, um Olivais Moscavide ou os Olivais Moscavides desta vida nesses bairros mais, vamos lhe chamar, mais pobres, onde se calhar às vezes é mais difícil haver um passatempo para os jovens e que acaba por ser muito importante e muito positivo para essas comunidades. Bem, antes de mais, obrigada, Gonçalo, por estar aqui. Eu cheguei ao Gonçalo, na verdade, na verdade foi o Gonçalo que chegou até mim, numa situação absolutamente ao acaso. Eu moro em Moscavide, não é? A maior parte das pessoas já sabe, portanto eu sou aqui vizinha, estou do outro lado da bandada também, mas sou vizinha aqui do Olivais e Moscavide, e foi sempre um clube que me despertou muita curiosidade. Conhecia de nome, mas despertou-me sempre aqui alguma curiosidade, e para efeitos da Taça de Portugal eu fui investigar mais a história, e o Gonçalo carinhosamente também partilhou a sua visão sobre o Olivais e Moscavide. Dizer que, efetivamente, tendo a noção onde é que está a estrutura do Olivais e Moscavide, é notório o trabalho social também que estes grupos esportivos têm pelo país fora, e aqui também concretamente, mas eu tinha aqui duas provocações e duas brincadeiras para fazer primeiro ao Gonçalo. Antes de mais, dizer muito obrigada pelo Marinho, que chegou à Académica, que veio do Olivais e Moscavide e fez com que a Académica ganhasse uma taça ao Sporting, portanto obrigada por isso, por nos terem dado essa maravilha de jogo. O Marinho conseguiu marcar um gol de cabeça ao Sporting. Tinha que ser ao Sporting, prima Diana. Foi onde chegaram à final, não tenho culpa, não tive nada a ver com essa parte. E ainda agora há pouco tempo foi falado no Canal 11, e ele voltou a referir o período que passou pelo Olivais e Moscavide com muito orgulho. Acho que toda a gente tem essa sensação. Depois, se tiver alguma dica... Desculpa lá tentar-te interromper, mas eu posso estar enganado, e se calhar estou mesmo enganado. Mas não era no Olivais e Moscavide que havia também um funcionário que já tinha trabalhado no Campo Maiorense? Ou estou enganado? Camané. Estou enganado, não estou? Claro. Estou, pois estou. Eu vi uma reportagem qualquer, acho que era um clube de Lisboa, mas não sei qual era agora. Não, o nosso funcionário nunca saiu de Moscavide. Pronto, ok. O funcionário profissional do Sporting Clube Camponeirense foi o Sr. Canário, que veio com o Manuel Fernandes e que saiu este ano, que se reformou, e foi profissional no clube durante muitos e muitos anos. Mas eu vi uma reportagem dele noutro clube qualquer. Alvarense. Ok, pronto, até é isso. Pronto, depois também meter-me aqui com o Gonçalo, se tiver alguma dica para um clube com um passivo assim para cima de 1 milhão conseguir reduzir para 200 mil, o meu clube está a precisar dessa ajuda, está bem? Se faz favor, se tiver para dar. Como é que fizeram, não é? Como é que fizeram? Qual é o segredo? Porque eu sinto que o meu clube anda há 60 anos a tentar fazer isso e ainda não resolveu. Portanto, se tiver uma boa dica... O segredo é muita paciência. Ok. E, mais do que euros é paciência. Pois, euros realmente é uma coisa que nós também não temos, portanto acredito que seja muita paciência e dedicação ao clube, acredito que sim. Mas a minha pergunta, para além de também, e vou pegar na ideia aqui, vou fazer duas na verdade, vou pegar aqui na ideia do Gama, de perceber qual é também o impacto social que o Olivais e Moscavide tem aqui na região, porque apesar de estar situado junto a um bairro e estar no Parque das Nações, claramente também tem aqui um impacto quer na Portela, quer em Moscavide, quer mesmo até nos Olivais, porque também está aqui numa zona muito central, e perceber também como é que a população aqui ao lado vive o clube, e se ainda vive o clube ou se também sentem
aquele afastamento que a maior parte dos clubes se queixa das pessoas estarem muito ligadas aos três grandes e não estarem tão ligados ao clube da sua região e ao clube da sua terra. Perceber também um bocadinho qual é a perspectiva do Gonçalo nesse sentido. E a minha outra pergunta é: onde é que imagina o Olivais e Moscavide daqui a 10 anos? Ok, então eu vou-vos contar aqui uma pequena história que é paradigmática daquilo que algumas pessoas sabem do Olivais e Moscavide. Eu tenho um amigo meu que não vive aqui em Lisboa, e ele um dia vem aqui a Lisboa e diz-me: pá, quero ir conhecer o Olivais e Moscavide e tal. E eu disse: pá, tranquilo, mete aí no GPS e vem ter connosco. E ele achava, como a maior parte das pessoas acha, que o Olivais e Moscavide, por estar no Parque das Nações, está localizado ali no meio de algum condomínio ou uma coisa assim do género. E ele, quando chega a Lisboa, liga-me e diz-me assim: eu que porcaria do GPS, enganei-me, estou aqui no meio de um bairro, quase que me assaltou o carro e não sei o quê, e não sei o que mais, e não sei das quantas. E eu disse-lhe: olha, se estás no meio desse bairro, então estás no sítio certo. Olha aí à tua volta e tu vais ver que está aí o campo do Olivais e Moscavide. E a verdade é que ele estava a 50 metros do campo. Isto para dizer o quê? Nós, quando se fala em Olivais e Moscavide no Parque das Nações, as pessoas têm tendência a achar: ok, o Parque das Nações é a freguesia com mais dinheiro por metro quadrado de Lisboa, etc. Mas não, o Parque das Nações não é só isso. O Parque das Nações também tem uma parte que é os antigos, na altura pertencia aos Olivais, em que é uma zona residencial e é uma zona onde tem um bairro. Eu há pouco estava a brincar, a dizer que o meu amigo estava-me a dizer que quase que lhe roubava o carro, mas as pessoas que habitam nesse bairro social não são más pessoas. Antes, pelo contrário, são pessoas que infelizmente tiveram dificuldades na vida e que estão ali naquele bairro, e esse é o papel que o clube tem que ter, ou seja, é olhar para aquelas pessoas, não da mesma maneira como olha para as pessoas que habitam mais abaixo do Parque das Nações, mas olhar de uma maneira diferente, porque sabe que aquelas pessoas já passaram dificuldades na vida e que nós temos que pegar naquelas pessoas e fazê-las ver que são pessoas exatamente iguais a qualquer outra. Nós temos miúdos que moram ali naquele bairro a jogar connosco, que aparecem muitas das vezes sem uma refeição, por exemplo, e nós obviamente que não vamos pedir a esses miúdos que deem 200%, porque se nós pedimos a esses miúdos que deem 200%, o miúdo vai desmaiar, porque simplesmente não comeu. Nós já tivemos jogadores que a meio de um jogo caíram para o lado porque não tinham almoçado, e nós temos que perceber cada uma dessas pessoas, cada um desses jogadores, para tentar enquadrá-los também, quer no clube, quer na sociedade, porque lá está, às vezes é uma questão de oportunidade. Nós já tivemos jogadores a sair daquele bairro para outros clubes, de maior nomeada, Benfica, Sporting. Porquê? Porque alguém lhes deu a oportunidade, porque alguém pegou neles. No caso foi o Olivais e Moscavide, porque o Olivais e Moscavide é uma instituição de utilidade pública e não pode olhar só para aquilo que é o futebol, tem que olhar para aquilo que é a comunidade. E esse é um trabalho que nós fazemos diariamente. Por exemplo, ao nível escolar, nós acompanhamos os miúdos com as notas da escola. O miúdo está a ter mais notas na escola, ok? Está a ter mais notas na escola, no que é que o clube pode ajudar? Se calhar o miúdo, em vez de vir treinar 3 vezes por semana, só vem 2, que é para no terceiro dia estar a estudar, e o miúdo não vai ser prejudicado por isso no fim de semana, porque vai jogar na mesma. Não treinou tanto tempo como os outros, mas foi por um motivo que se calhar vai-lhe fazer mais falta no futuro do que propriamente o futebol, porque nem todos vão dar jogadores de futebol, e portanto, se nós não cuidarmos dos miúdos hoje, naquilo que são os estudos, naquilo que é a sua ação social, naquilo que é
a sua vida, esses miúdos se calhar vão se perder como outros. Eu não queria chegar a tanto, mas há jogadores de futebol que se perdem por dinheiro, e há outros jogadores que é também pelo dinheiro, mas não é por terem muito dinheiro, é por falta de dinheiro, efetivamente, porque quando deixam o futebol não têm capacidade para fazer outras coisas, e nós temos que pensar nisso. Mas não é só nos miúdos, nós também temos uma coisa muito interessante, que é ao fim de semana, que são os bairros séniores. Eu confesso, não é por não ser sénior, mas é mesmo por não ter jeito nenhum para a dança, mas todos os fins de semana os bairros estão completamente cheios de séniores, e nós temos até casos muito curiosos de pessoas que entretanto perderam os seus mais próximos e são viúvos e viúvas. E um Tinder da vida real, um Tinder da vida real. É verdade, mas é verdade, e é uma coisa inacreditável. É verdade. Aqui mesmo em Moscavide tem. A minha idade tem que ir ao baile. Tens que ir ao baile, Câmara, mas tu ainda não precisas de ir à procura de ninguém no baile. Mas isso é bem lá bem. Eu às vezes costumo brincar um bocadinho, mas é assim, eles não me levam a mal e eu brinco. Que às vezes quando a pessoa está a chegar ao campo do Ovais e Moscavide, começa a sentir um cheiro intenso. E eu costumo brincar que é um cheiro intenso a naftalina, mas é uma brincadeira, porque vocês deveriam um dia que tenham a oportunidade só de ver, vão ver só, porque quem lá está parece que está num bairro de gala autêntico, e aquilo é apenas uma pequenina coisa num bairro para ter ali alguns momentos de descontração, de alguns momentos de atividade, se quisermos, para uma população que, se calhar, se não estivesse ali, estaria em algum jardim, se calhar provavelmente acompanhado por algum amigo, duas pessoas sozinhas, talvez, e ali estão em convívio, estão em grande convivência. Não estão sozinhos. Não estão sozinhos. E é muito engraçado porque nós já fazemos isto há vários anos, e quando foi a altura do Covid, eu espero que isto não saia daqui, entre aspas, mas eles exigiam que nós fizéssemos os bairros séniores, e estava tudo fechado, tipo, não dá. É Covid, não há hipótese de abrir o espaço para fazer bairros, e eles quase que nos queriam estrangular, entre aspas, porque queriam fazer os bairros para estar com as pessoas, porque era uma necessidade que eles tinham, e hoje em dia está sempre cheio. É engraçado porque a pessoa que organiza, portanto, esses bairros, portanto, é um colega nosso da direção, ele dizia que ao princípio a maior dificuldade que tinha era em arranjar os músicos, e então acabava sempre por ser sempre o mesmo conjunto musical nos bairros, e hoje em dia não, ele diz que tem uma lista enorme de pessoas que pedem para ir ali tocar, porque sabem que tem ali uma boa audiência e um bom grupo, e portanto isso é eu há pouco referi, quando estou dentro do clube, quando chego, que me dá um orgulho imenso ver os miúdos a treinar dentro do campo. Isto também me dá um orgulho imenso, porque estes clubes de bairro, digamos assim, não pode ser só futebol, tem que ter mais do que haver atividade desportiva, e isto dá-me um orgulho imenso, porque sei que não estou só ali a alimentar, digamos, a vertente desportiva, mas também estou a alimentar a vertente social. E estou a fazer, se calhar, um trabalho que não devia ser o clube a fazer, deveria ser alguma instituição, alguma uma câmara, uma junta, não sei, não quero entrar por aí, mas é um trabalho que se calhar não deveria ser feito por nós, mas nós fazemos completamente de forma gratuita, não recebemos absolutamente nada por o fazermos, e nós criamos ali uma empatia de tal forma que nós, por exemplo, hoje em dia temos uma parceria com a direção
eu agora posso estar a fazer confusão com o nome, mas é de reinserção social, portanto, aquelas pessoas que cometem um crime qualquer e que, portanto, têm que fazer trabalho comunitário. Nós temos, portanto, uma parceria com essa direção, em que nós colocamos no clube pessoas a fazer trabalho comunitário, e é assim, nós devemos tratar muito mal essas pessoas, porque inclusivamente já nos chegaram relatos em que as pessoas, quando são apresentadas perante essa situação, a primeira entidade que escolhem é o Olivais e Moscavide, e não fazem a mínima ideia onde é que é o Olivais e Moscavide, mas sabem, por através de um amigo ou através de algum conselho, que as pessoas, quando estão a fazer trabalho comunitário no Olivais e Moscavide, não estão só a fazer trabalho comunitário para fugir a uma multa ou para fugir a uma pena qualquer. Estão também a fazer um trabalho porque sabem que dá gosto de fazer, e que nós no Olivais e Moscavide integramos as pessoas, lá está, independentemente da sua condição social, independentemente daquilo que eventualmente tenham feito de mal ou de negativo na sua vida. Muito bem, meus amigos, estamos aqui a chegar ao final da conversa. Eu vou abrir aqui espaço para que os restantes 3 amigos que estão aqui a fazer perguntas possam também fazer as suas perguntas finais. Não sei quem é que é o primeiro que quer falar, cá Mané, Bruno ou Diana. Eu posso falar principalmente da formação. Gosto muito da formação, é a minha área neste momento, e são dúvidas que também tenho. A formação nos clubes, de há uns anos a esta parte, deixaram de ser formações gratuitas e começaram a ser pagas. Acontece o mesmo no Olivais e Moscavide. Os miúdos pagam uma mensalidade para fazer parte do clube, enfim. Estou a perceber. Depende. É assim, portanto, toda a formação do Olivais e Moscavide é formação Olivais e Moscavide. Portanto, não tem nenhuma escola de futebol, Benfica, Sporting, Bolonense, seja o que for associado. Portanto, é a formação Olivais e Moscavide. A nossa equipa júnior, portanto, é totalmente gratuita. A nossa equipa de juvenis é totalmente gratuita. A nossa equipa de iniciados, as 2 equipas de iniciados e daí para baixo, efetivamente não é gratuita. E não é gratuita porque nós estabelecemos, portanto, uma parceria com uma academia de futebol, que é uma academia de futebol que basicamente nos empresta, portanto, o seu conhecimento ao nível técnico, ou seja, portanto, é uma academia que coloca os seus treinadores a trabalhar a formação, e nós optamos, portanto, por incluir também a equipa de iniciados, pelo simples facto de eles começaram inicialmente no clube dos infantis para as escolas, mas nós achamos que, portanto, seria mais viável que também a equipa de iniciados estivesse associado com um treinador dessa academia, de forma a poder fazer a progressão entre infantis e iniciados, de forma a que o jogador não sentisse tanta diferença, ou seja, estar com uma pessoa que já é da sua confiança, e não estar a estabelecer uma nova associação com um outro treinador que eventualmente pudesse não ter trabalhado com ele. No entanto, eu quando digo que não é gratuita dos iniciados para baixo, eu não estou a querer dizer com isto que os miúdos paguem para jogar, porque aquilo que hoje em dia nós vemos nas escolas de futebol é que os miúdos pagam para jogar. Nós ali, efetivamente, eles pagam uma mensalidade, mas essa mensalidade, portanto, é uma mensalidade que acaba por ser diluída, digamos assim, porque é-lhes dado, portanto, o seguro desportivo, é-lhes dado o equipamento para poderem jogar, ou seja, no fundo, eles não estão a pagar para jogar, mas estão a pagar, digamos assim, o essencial para que eles possam ter a sua atividade, ou seja, o seguro desportivo e, neste caso, o equipamento. Não é um valor muito elevado,
porque lá está, nós também temos a sensibilidade de perceber que, estando inseridos onde estamos, existem, neste caso, encarregados de educação que podem pagar uma mensalidade, diria, à vontade, como se fosse uma mensalidade de um qualquer streaming de TV, digamos assim, e há outros que infelizmente não têm essa capacidade. E como há pouco eu dizia... Era nesse sentido a minha pergunta, precisamente ao vocês, portanto, ao estarem num bairro social, Exatamente, porque repare, eu há pouco estava a dizer que há miúdos que não jantam ou que não almoçam, e depois chegam aos treinos, chegam aos jogos e têm muitas dificuldades em manter a força. Obviamente que nós não vamos estar a sobrecarregar os pais desses jogadores com uma mensalidade exorbitante, de forma a que e todos nós sabemos que infelizmente isso é verdade. Às vezes os pais, para colocarem os miúdos no futebol, porque acham que o miúdo pode um dia ser um Cristiano Ronaldo, fazem um investimento no jogador, e acabam por deixar de lado aquilo que é o essencial, que é o dia-a-dia, que é as despesas do dia-a-dia, e no caso uma despesa essencial que é a alimentação. E por isso é que temos casos, como eu há pouco referi, de alguns jogadores que infelizmente não têm possibilidade de ter uma alimentação correta e depois acabam por ter dificuldades. A esses o clube muitas das vezes, e não é nenhuma inconfidência, nem é para ter sequer pena, ou seja, lá o que for, mas muitas das vezes o próprio clube, quando vê que o jogador não está em condições porque não se alimentou, o clube não tem problema nenhum em gastar do seu dinheiro e fornecer uma alimentação a um jogador, porque não, como eu disse há pouco, nós não olhamos só para o jogador, temos que olhar também para a pessoa, e se nós vimos que a pessoa está com alguma dificuldade, a nós não nos interessa saber o porquê dessa pessoa não ter se alimentado. A nós interessa-nos é saber que essa pessoa tem que se alimentar e que nós, se pudermos fazê-lo, ajudamos, e não temos problema nenhum com isso. Existe neste momento um modelo novo nesta situação de Desculpa lá, estão a perceber o que ele está a dizer, que eu estou com alguma dificuldade agora também. Camané, não sei se tens aí... Não sei, eu estava... Agora. Não sei se está a par, portanto, agora desta nova modalidade que está a aparecer aí na formação. O pádel? Não. Principalmente nos clubes. E principalmente nos clubes onde há essas zonas sociais, está a aparecer uma modalidade nova, que é os próprios sócios poderem padrinhar, digamos assim, os atletas. E são o sócio escolhe um atleta da formação e é ele que suporta todos os gastos da formação, e esse miúdo, ele é o padrinho desse miúdo no futebol. Enfim, há muita gente que está a utilizar isso. Eu estou a perceber, e vou-lhe ser completamente honesto. Nós no Olivais em Moscavide, e sabemos que nem sempre resulta, e que às vezes até é essencial, mas nós tentamos que o atleta não se sinta, digamos que, na obrigação de ter algum resultado, algum desempenho, seja lá o que for, por estar, digamos que, com alguma ligação, quer seja um sócio, quer seja um pai ou algo. Não, normalmente é sócios. Normalmente é sócio. Sim. É o sócio do isto para que o jogador, portanto, não sinta algum tipo de pressão, porque o jogador pode achar, ok, este sócio está-me a apoiar, está, entre aspas, a fazer uma aposta em mim, ou seja, o que for. Às vezes os miúdos não compreendem que nem sequer é uma aposta, é uma questão de uma oportunidade
de uma ajuda exatamente, mas às vezes os miúdos, com a idade que têm, muitas vezes não percebem isso. E nós, portanto, tentamos ao máximo que retirar alguma pressão dos miúdos. Aliás, nós no início de cada época reunimos os pais, e a mensagem que nós passamos aos pais é uma mensagem muito simples. Os miúdos não estão ali para ganhar, os miúdos estão ali para se divertirem, porque se eles acham que colocaram ali os filhos e que os filhos estão ali para ganhar jogos, estão no clube errado, porque ali a nossa formação é feita de forma que os miúdos se divirtam, que os miúdos ganhem algum tipo de convivência social, digamos assim, em grupo, mas que não olhem para os resultados como algo que tem que acontecer obrigatoriamente. Eu vou-vos dar um exemplo muito básico. Nós em anos anteriores, nós levávamos cabazadas de 8, 9, 10 golos em alguns jogos da formação, e ao contrário do que aquilo que as pessoas possam pensar, os miúdos no fim não estavam tristes, estavam contentes porque tinham jogado futebol. E isso é algo que a nós nos deixava assim um bocadinho incrédulos. Como é que um miúdo que acaba de levar 10-0 e amanhã tem que se apresentar na escola e vai ser gozado por toda a gente, está com este tipo de pensamento. E a verdade é que o feedback que nós tínhamos era: pá, ok, perdemos, para a semana há outro jogo, para a semana se calhar quem vai ficar mais chateado é a outra equipa, e a mim só estou aqui para jogar futebol e para me divertir com os meus amigos. Isso é muito positivo de se ouvir, porque é esse o ideal. Ou seja, nós queremos formar jogadores e queremos formar homens, e portanto se tiverem que levar uma cabazada para casa, pá, mas divertiram-se melhor. Eu acho que o Gonçalo e o Camané têm muito para conversar, porque o Camané, eu já ouvi essa mesma história que você acabou de me contar na boca desse senhor que está aí por baixo na janelinha de si. Isso é que tu gostavas de ouvir. Pois estava, porque eu já ouvi essa história contada pela tua boca, a mesma história, que é: os jogadores perdem, mas muitas vezes vamos lhe perguntar o resultado e eles nem sabem quanto é que ficou. Tão contentes de ter jogado a bola. Amigo Bruno e prima Diana, tem aqui alguma coisita para dizer mais? Não, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Ok. Tenho mesmo agradecer ao Gonçalo, em nome do Olivares Moscavide, pelo que fazem, porque eu sei o que é viver num bairro social, já vivi, também sim, e sei o que é que às vezes a dificuldade faz, e às vezes o que um futebol, ou não digo um clube como o Olivares, ou um clube mais pequeno, que possa às vezes fazer, o que faz com que as crianças às vezes consigam ter à noite, uma noite ou 2 noites, dependendo do dia e conforme for o sistema de treinos, ou ao fim de semana na altura do jogo. Às vezes aquele momento pode fazer a diferença entre algumas crianças, e é só mesmo isso, é só agradecer o que fazem nesse bairro social e com algumas crianças em que vocês ajudam. Bruno, já que permita-me dizer isto, nós há 3 épocas para cá, as nossas equipas de júniores treinam às 5 da tarde, e as pessoas achavam muito estranho, tão cedo, mas porquê tão cedo? Eu explicava isto e as pessoas começavam a entender, e o Bruno agora estava a tocar nesse aspecto. Eu vou-lhe dizer porque é que nós treinamos às 5 da tarde com a nossa equipa de júniores, porque com aquela idade, a maior parte, para não dizer todos, os nossos jogadores de júniores saíam da escola às 4:30 da tarde, e se estivessem à espera do treino até às 7 da tarde, provavelmente entre as 4:30 e as 7 estariam a fazer alguma coisa, até podiam estar a fazer a melhor coisa da vida, mas às vezes, infelizmente, podemos estar no local errado à hora errada. E então aquilo que nós decidimos foi: ok, os miúdos saem da escola, vêm para o treino do Olivares Moscavide, às 6:30 tomam banho, vão para casa, fazem os trabalhos de casa que tiverem a fazer e jantam com a família.
E a nossa equipa de séniores, por exemplo, é a mesma coisa. A nossa equipa de séniores treina às 6h30. Porquê? Porque nós decidimos que às 8 da noite todos eles tinham que estar em casa para jantar com a família. Nós conciliamos os nossos treinos de forma que os nossos miúdos tenham a possibilidade de sair da escola e ir diretamente para o treino e a seguir ainda terem tempo para estar com a família e jantarem, em vez de, como acontece em muitos clubes, de chegarem muito tarde a casa e depois não terem esse tempo disponível em família. E a nossa equipa de séniores, que é, entre aspas, a nossa equipa mais importante do clube, também tem essa valência, que é treina às 8 da noite, está em casa, não diria a fazer o jantar, porque alguns deles, coitados, não sabem cozinhar. Isto dito por alguém que também não sabe cozinhar, mas pronto, estão em casa àquela hora a ajudar a família, e isso a nós é muito importante, porque também não nos podemos esquecer que muitos destes jovens, e mesmo os menos jovens que estão na equipa sénior, têm uma atividade profissional entre as 9 e as 5 ou 6 da tarde, e a seguir ainda tem o treino de futebol, e portanto o tempo que acabam por ter para a família é muito curto, e é assim, muitas das vezes nós vemos os clubes grandes a queixarem-se que há muitos jogos e etc, e vamos ver o tempo que depois eles passam em família, e eles também se queixam que a família lhes paga, lhes cobra, digamos, esse tempo que não estão lá. Agora imaginem um jogador que não é profissional de futebol, que se calhar sai de casa às 7h30 da manhã para um trabalho muitas das vezes até duro e complicado, tem depois um treino de futebol, chega à casa novamente às 8 da noite e está ali 2h30 no máximo com a família, e não é por andar no futebol, nem é por ter uma profissão que é rico, e portanto não é rico nem em dinheiro nem em tempo com a família. Isso a nós preocupa-nos, e por isso é que nós tentamos sempre conciliar aqui os nossos treinos de forma a que os jogadores possam ter tempo para as suas famílias, porque também nós acreditamos que essa qualidade de tempo depois reflete-se naquilo que é a estabilidade mental dos jogadores, e eles acabam por ter um desempenho desportivo mais adequado, digamos assim, porque estando bem fisicamente e mentalmente também, acaba por ter mais resultados. Muito bem, prima Diana, mais alguma coisa a acrescentar antes de encerrarmos aqui esta conversa? Sim, e eu só queria retirar a minha pergunta depois, entretanto, com a questão do bairro social, que eu vou ficar aqui um bocadinho perdida, mas onde é que o Gonçalo imagina o Olivares e Moscavide em 2035? É verdade. Não respondi a essa pergunta. Olha, eu responderia de uma outra forma. Eu em 2035 eu não espero ver o Olivares e Moscavide como eu vi em 2012. Porque um Olivares e Moscavide em 2035 igual ao de 2012 não vai existir. Porque em 2012 nós tivemos muitas dificuldades e o clube teve para encerrar as portas. E portanto, aquilo que eu espero é que em 2035, seja eu ou seja outra pessoa que estiver no meu lugar, possa olhar para o clube e dizer: ok, aqui há futuro. Em 2012 não havia futuro. Muito bem, Gonçalo, para terminar, e vou-lhe fazer 2 ou 3 perguntas muito rápidas, são de respostas muito rápidas. Há por aí algum Cristiano Ronaldo ou não? Há vários. Há vários? Epá, temos... pelo menos em termos de penteado. Muito bem. E uma última pergunta, que é, imagino que nas próximas eleições se vai recandidatar porque quer continuar este trabalho, já falou em alguns projetos de construção de pavilhão, de construção de possível segundo campo para treinos. Penso que ainda há muito trabalho para fazer, que não chegará provavelmente este mandato, não é? Sim, mas é assim, eu só me vou recandidatar se os meus colegas dos órgãos sociais assim o quiserem. Se os meus colegas dos órgãos sociais não quiserem que eu me recandidate, eu não me recandidato. Porque eu não trabalho individualmente, eu trabalho em equipa. E portanto, se a minha equipa quiser que eu continuo, eu continuo. Se a minha equipa não quiser que eu continue,
não há problema nenhum, serei um sócio como outro qualquer e o futuro será o que tiver que ser. Muito bem, meus amigos, estivemos aqui 2 horinhas. Foi uma conversa Uma pergunta, Pedro, assim muito rápida também. muito rápida, Câmara, diz lá. Muito rápida. Qual é o número de sócios do Olivais de Fradique? Nós, na última, nós tivemos, portanto, uma atualização de sócios recentemente, portanto, no final do ano de 2024, porque a anterior renumeração tinha sido feita há 10 anos. Entretanto, pronto, houve sócios que infelizmente faleceram, houve outros que infelizmente deixaram de o ser. Nós neste momento temos cerca de 700 sócios, sendo que desses 700 sócios nem todos são sócios efetivos, porque nós temos, portanto, várias crianças como sócias e essas crianças nós não pagamos, portanto, ou melhor, essas crianças não pagam qualquer tipo de cotização e, portanto, são sócias, mas não são efetivamente sócios pagantes. A Diana já é sócia ou não é? Não é, não. Não é? Não, mas temos de tratar disso. Uma vergonha. Uma vergonha. Isso é uma vergonha. É assim, eu já tenho um clube que me leva um rim, né? Pronto, tem mais outro, mas o que é que são? podemos lá chegar. O que é que são? Quanto é que é? Quanto é que é? 5 euros? 2,50€. 2,50€. Oh, Diana. Também. Eu vou tratar disso, o Gonçalo E promete. quando a Diana chegar a reformada, passa a 1,50€. Pronto, já está quase. Também ainda falta muito. Exato. Mas é assim, já agora, conforme eu posso fazer porque vivemos com a vida, estou a sentir que há aqui mais potenciais, cá Mané, Bruno e Pedro. Claro. Não é por estarem à distância que não se podem ser Sócios por correspondência. Na sociedade como um bófida que é só um euro. Pronto, então vá. A gente O acaba Camaré só paga 10 euros por mês só para cotas, vá. Meus amigos, muito obrigado pela conversa. Foram 2 horinhas muito bem passadas. Espero que o Gonçalo tenha gostado também. Muito obrigado. Vou-lhe dizer que já marquei na minha agenda, enquanto estávamos aqui a conversar, para daqui a um ano exatamente, e o contactar para lhe perguntar em que situação está o Olivais em Moscavide. Está bem? Ok, combinado. Daqui a um ano vou-lhe telefonar, já pus aqui na agenda para não me esquecer, no dia 5 de fevereiro do próximo ano. E espero que seja em posição de subida. Muito obrigado então a todos os que estiveram aqui na conversa, ao Mário que entretanto teve que sair, mas que também esteve aqui a participar connosco, aos outros que fazem parte também da bancada 6, mas que hoje não puderam estar por motivos profissionais e pessoais, ao Gonçalo, porque dispôs aqui durante 2 horinhas a falar connosco. Acho que a conversa foi muito, muito interessante. Vamos ter certos desta conversa no TikTok, no X e também no Instagram, e a conversa vai estar disponível brevemente na totalidade no YouTube. Eu depois mando também os links para o Gonçalo e a todos aqueles que queiram ver a conversa novamente, irá estar então no YouTube. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Para a semana cá estaremos para mais uma bancada 6. Gonçalo, mais uma vez, muito obrigado. Gonçalo.